Eu sou o Thiago Almeida e neste vídeo vamos falar sobre o Teatro Lambe-Lambe e suas possibilidades artísticas. O Teatro Lambe-Lambe é um teatro em miniatura que acontece dentro de uma caixa. Geralmente é apresentado para uma única pessoa. O público coloca o fone de ouvido e assiste o espetáculo através de um visor. O Teatro Lambe-Lambe é um teatro autônomo, pode ser apresentado em qualquer lugar. É só chegar, montar e chamar o público. Existe uma grande diversidade de formatos de teatro Lambe-Lambe. Mas de onde surgiu essa ideia de fazer um espetáculo para uma única pessoa? O Teatro Lambe-Lambe foi criado no final dos anos 80 por duas bonequeiras da Bahia, Ismini Lima e Denise de Santos. Inspiradas pelos fotógrafos Lambe-Lambe que trabalhavam em ruas e praças de Salvador, elas tiveram a ideia de montar um espetáculo dentro de uma caixa, com uma estrutura parecida com as câmeras dos fotógrafos. Assim, criaram em 1989 o primeiro Teatro Lambe-Lambe, a Dança do Parto. A técnica se difundiu rapidamente entre artistas e companhias de teatro de bonecos, e o formato passou a ser cada vez mais frequente em festivais. Mais de 30 anos depois, o Teatro Lambe-Lambe se espalhou pelo mundo e hoje é cada vez mais difundido e praticado. É um formato bem acessível. Qualquer pessoa pode montar uma história dentro de uma caixa. O Teatro Lambe-Lambe acontece em um espaço fechado, dentro de uma caixa, e o espetáculo é apresentado apenas para quem olha pelo visor. A caixa cênica é formada pelo espaço interior, onde de fato acontece o espetáculo, e o espaço exterior, que é a fachada desse teatro. E a caixa não precisa necessariamente ser uma caixa quadrada, pode ter inúmeros formatos, representando a arquitetura de um espaço ou com um formato mais estilizado. Geralmente, o Teatro Lambe-Lambe é apresentado apenas para uma única pessoa, mas existem variações para 2 ou 3 pessoas. Às vezes,
O espetáculo começa fora da caixa, para introduzir a história e convidar o público a se aproximar. Existem ainda os espetáculos que são acoplados ao próprio corpo do ator, configurando-se como uma estrutura autônoma que possibilita se deslocar pelo espaço durante uma apresentação. Podemos perceber uma grande diversidade de estilos de teatro lambe-lambe. É muito interessante quando o formato externo da caixa dialoga com a história que acontece lá dentro e apresenta elementos estéticos da narrativa. Ou seja, quando o público vê a fachada do teatro e identifica elementos visuais como cores, texturas e materiais, a história começa a ser contada e desperta uma curiosidade. Afinal, o que tem dentro desse teatro? A dramaturgia é a arte de criar textos para o teatro com o objetivo de transpor o texto para a cena. O texto dramatúrgico é aquele que é escrito para representar a ação e definir o roteiro da cena. E no teatro lambe-lambe, as histórias são bem curtas, geralmente entre 2 e 3 minutos. A narrativa a ser contada precisa ser breve e conter apenas o essencial. A história pode conter texto falado ou ser uma narrativa visual e sonora. A narrativa pode ser uma adaptação de um texto literário ou uma história original criada pelo próprio artista. A dramaturgia é fundamental na criação de um espetáculo de teatro lambe-lambe. É a partir da história que serão definidos todos os elementos do espetáculo, inclusive a trilha sonora. A trilha sonora é um dos principais elementos de um espetáculo. Ela caracteriza o clima e compõe um ritmo. Geralmente, a trilha é reproduzida em um aparelho portátil de MP3. Na saída de áudio é utilizado um adaptador que fornece 2 saídas de som, permitindo conectar 2 fones de ouvido, um para quem apresenta e outro para quem assiste. A trilha pode conter texto falado ou não. Um recurso muito utilizado são efeitos sonoros e de sonoplastia, que podem ser utilizadas para marcar uma ação ou como efeito de transição. A encenação da história pode ser contada através de teatro de bonecos, teatro de sombras, objetos, imagens e múltiplas combinações entre técnicas. As técnicas utilizadas irão influenciar no formato da caixa cênica e também na manipulação de bonecos e mecanismos. Uma técnica bastante utilizada é a manipulação direta, onde o manipulador segura o boneco com suas próprias mãos, tocando diretamente no boneco. Os bonecos de vara também são bem comuns, pois é possível controlar os movimentos do boneco através de varetas e mecanismos afixados a essas varas. O teatro de papel, também conhecido como teatro de imagens, é uma técnica que se utiliza da manipulação de imagens planas, como desenhos, recortes, colagens e outros elementos bidimensionais. No teatro de sombras, a história é contada com silhuetas feitas com recorte de papel, acetato e outros materiais sólidos e transparentes. Existem várias outras técnicas de manipulação de bonecos, mas é fundamental que a técnica consiga executar os movimentos e ações que a dramaturgia propõe. Esse vídeo faz parte do curso lambe-lambe, Laboratório de Criação de Espetáculos de Teatro lambe-lambe. Se você tem interesse em criar o seu próprio espetáculo dentro de uma caixa, acesse o site e confira todas as informações.